Bom, bom dia, meus queridos irmãos. Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Bem? Bom, vamos continuar estudando o Apocalipse, tá? Hoje estamos na lição 4, texto 4. O título é As Coisas que São. As Coisas que São vai falar a respeito das cartas que foram enviadas às igrejas, tá? Foi 7 cartas a 7 igrejas, né? E vai especificar mais ou menos o que cada uma é. É bem interessante o texto, vocês vão gostar. Esta é a segunda divisão do livro do Apocalipse, que se constitui basicamente nas mensagens de Cristo às 7 igrejas da Ásia. Aí diz assim, essas igrejas realmente existiam no tempo de João. Eram rotas importantes de comércio e comunicações naquela parte do Império Romano. Entretanto, essas mensagens têm quádruplo sentido. Tem 4 sentidos essas mensagens. Agora a gente vai entender que não é só para as igrejas daquela época. É para a igreja de todos os tempos e todas as igrejas. O primeiro, local. Primeiro sentido, local. As igrejas locais endereçadas. Então, o primeiro sentido dessas cartas era para aquelas igrejas, realmente. Tá? Segundo, geral e atemporal. Segundo sentido. Quer dizer, geral, para todas as igrejas e atemporal, de todos os tempos. Isto é, a todas as igrejas do Senhor Jesus, em todas as épocas. Viu? Pois elas também servem como radiografia da verdadeira espiritualidade. Radiografia, quando a gente faz uma radiografia, vê a parte interna, né? Então, elas também servem para isso, para a gente poder ver o interno da igreja, como realmente ela é. Não só a fachada, a aparência, né? Mas as atitudes. Bom, para a verdadeira espiritualidade cristã. Pessoal, outro sentido dessas cartas é pessoal. É o que podemos perceber nas advertências aquelas. Pessoal, é o que podemos perceber nas advertências, aquelas advertências que tem no Apocalipse, que fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Para a gente poder entender realmente o que significa, né? E as promessas também, e ao vencedor será dado a coroa da vitória. Quer dizer, se nós permanecer na palavra de Deus direitinho, no final, né, nós vamos receber a coroa da vitória, que é a vida eterna com Deus. Amém. Temos uma vitória aqui conosco. Profética. Outro sentido das cartas é profética. Profecia, falar do futuro, né? Deixar bem claro o que é o futuro. Profética. As cartas às 7 igrejas da Ásia revelam aspectos da história espiritual da igreja. Boa parte dos estudiosos da Bíblia, da linha dispensionalista, veem estas cartas em resumo da história da igreja, desde o 1º século até os nossos dias. Dispensionalista, eu mandei dando uma pesquisada para poder explicar, né? É um estudo que faz da Bíblia. Essas pessoas que estudam dessa forma, eles estudam toda a história da Bíblia. Então, lá desde o começo, tem várias profecias que foram cumpridas, né? Que foram cumpridas segundo a palavra de Deus. Então, analisando daqui desde quando começou essas cartas até os dias atuais, vamos dizer assim, muitas dessas coisas já se cumpriram também. Estava escrito no Apocalipse. Então, dentro desse estudo, esses estudiosos, no caso, né? Chegaram a essa conclusão. Agora eu vou ler mais na frente, vocês vão entender. As 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas, né? A primeira, Éfeso, a igreja do primeiro amor. Aí diz assim, igreja do primeiro amor, igreja apostólica. Então, apostólica é a igreja dos apóstolos. Os próprios apóstolos criaram aquelas igrejas. Então, essa é a igreja do primeiro amor. Quando Jesus ressuscitou, os apóstolos começaram a pregar e fundar a igreja, né? Pedro fundou e os outros também.
Então, a igreja do primeiro amor é a igreja apostólica. Estava em Efésios, Efésios representava essa igreja. Tá. Jesus mandou uma carta para eles também. Mandou Paulo escrever, né? Esmirna, outra igreja, ó, a igreja perseguida. Aí aqui fala de Diocleciano e Constantino. Aí esses dois eram imperadores romanos e eles realmente perseguiram muito a igreja. Matavam, a Vitória estudou também, né, Vitória? Eles matavam muitos cristãos queimados e partiam no meio e mandavam negar Jesus ou morriam. As pessoas aceitavam a morte, mas não negavam Jesus. Então essa igreja aqui de Esmirna representa a igreja perseguida. Depois a igreja de Pérgamo, a igreja tolerante. Igreja imperial, está aqui no lado. Aí a igreja imperial foi o tempo que o próprio governo, como viu que não conseguia destruir o cristianismo, eles tentaram matar os cristãos, perseguiam, faziam o que queriam com eles, né? Davam para os leões comer os cristãos, e cada vez a fé crescia mais, se multiplicava mais nos cristãos. E tinha a maior parte já cristãos. O que eles fizeram? O governo, lá os reis, né? Pegaram e transformaram a igreja num governo. Pegaram a igreja para eles, se adonaram. Tanto é que o chefe, o imperador, ficou de chefe da igreja. Ele quis o cargo mais alto da igreja, como se ele fosse assim um papa da igreja católica, vamos supor, né? Então esta é a igreja imperial. Aí essa igreja começou a se corromper, né? Claro, porque aí não perseguia mais os cristãos. Agora a igreja pertencia ao governo. O governo pagava as pessoas para pregar, cuidava deles, entre aspas, né? Dava dinheiro. Então todo mundo queria ir para a igreja, mas não queria aceitar Jesus. A fé começou a se esfriar. A gente estudou um pouco sobre isso. Isso aí, em vez de ajudar a igreja, terminou a perseguição, coisa boa, né? Mas acabou afastando as pessoas, esfriou, né? Mais adiante a gente vai estudar um pouco sobre isso. Depois tem a igreja de Tiatira, a igreja mundana. Igreja mundana. Igreja papal, da Idade Média. Nessa época aconteceu que os próprios papas, como a igreja já era do governo, né, inventaram um papa para ficar de chefe. Aí eles começaram a fazer tudo que era errado. Eles não deixavam os cristãos ler a Bíblia, eles só liam a palavra de Deus na língua deles, que o povo não entendia nada. Tá? Matavam as pessoas que tentassem fazer uma Bíblia para ler, traduzir para ler, era proibido, né? E começavam a vender cargo dentro da igreja. Então a igreja virou uma corrupção. Ficou terrível o troço, muito ruim mesmo. Tá? Pessoal bem afastado de Deus. Tá, depois tem a outra, Sardes, a igreja reformada. Isso aí tudo foi acontecendo de tempos em tempos, tá? Igreja reformada, de Lutero ao século XVII. Lutero começou a ver que aquelas coisas eram erradas, as indulgências, né? Vender cargos na igreja, não é verdade? Aí se revoltou, e outras pessoas se revoltaram contra aquela coisa errada que estava na igreja. Não tinha um amor de Deus genuíno, né? Aí começaram a reformar, por isso que fala reforma protestante. As pessoas queriam ler a Bíblia, queriam conhecer a palavra de verdade, e aconteceu a reforma protestante, aí se separou da católica. Nós mesmos, evangélicos, somos da linha protestante. Entendeu? Depois tem a Filadélfia, a igreja avivada e missionária, iniciada com os grandes avivamentos e o século missionário. Sabe aquele avivamento que a gente viu da rua? Isso, aquilo ali. Aqui começa essa parte. Tá? O século missionário foi em 1900, mais ou menos, e durou quase 100 anos, e no mundo todo começou. O pessoal começou a reavivar com a fé. Aquela fé verdadeira, o Espírito Santo agindo, havendo curas, as pessoas falando em línguas, como se tivesse revivido aquela fé no tempo dos apóstolos, né? Aquela fé forte. E depois a igreja da Laodiceia. Essa aqui, a igreja da apostasia, a do fim dos tempos. Então tudo está se cumprindo, tá? Tudo foi acontecendo passo a passo, levando assim 200, 300, 400 anos para acontecer cada coisa dessas que eu li. Tá? E a igreja da Laodiceia aqui representa a igreja da apostasia,
apostasia é o pecado que nos afasta de Deus. Então a igreja está em pecado, e aquele pecado te afasta de Deus. O pecado afasta a pessoa de Deus. Então isso é apostasia. E esta é a igreja que vai ser do fim dos tempos. Tá? Agora a gente vai estudar cada uma delas. Ó. Carta à igreja em Efeso. A igreja do primeiro amor. Ó. Efeso era uma importante cidade, imponente, centro cultural e comercial desde os tempos gregos. A cidade contava com um aparelhado porto onde param os navios, né? Um aparelhado porto e estradas romanas que a cortavam. Possuía uma das chamadas maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Ártemis. Até hoje, existem ruínas desse templo, sabe? Se vê nos documentários, né? Era uma coisa muito bonita na época. Muito bem. Paulo ministrou em Efeso por 3 anos. Edificou... Deixa eu ver aqui, se eu li certo. Paulo ministrou em Efeso por 3 anos, edificou a igreja e deixou Timóteo apacentando o rebanho. Após o martírio de Paulo, o apóstolo João passou a pastorear essa igreja. Com a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, Efeso tornou-se uma das cidades do império com o maior número de cristãos. O elogio. Então essa igreja recebe um elogio. O Senhor elogiou a igreja de Efeso por trabalhar arduamente, por sua perseverança e seu compromisso com a doutrina. A doutrina é a palavra de Deus, né? Seguir a risca direitinho. Repreensão. Ó, também sofreu uma repreensão, vamos ver. Matteo Henry, um escritor, né? Salienta que o pecado de que Cristo acusa esta igreja não é que houvesse deixado e abandonado o objetivo do amor, mas de ter perdido o grau de fervor que tinha no princípio. Então a gente não deve deixar esfriar aquela nossa fé forte, né, fervorosa, porque aqui essa igreja sofreu uma repressão por isso, ó. Deixou esfriar aquele amor. A carta a Efeso é uma advertência a muitas igrejas de hoje, que mesmo ortodoxas, na doutrina ortodoxa, seguindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, né? Ortodoxas na doutrina, muitas vezes perdem a piedade prática. Muitas vezes seguem a palavra de Deus tudo direitinho, corretamente, mas não praticam o amor, entendeu? Então a igreja também tem que ajudar os necessitados, tem que sair por aí evangelizando também nas ruas, indo nos hospitais, praticando o amor, literalmente, né? Bom, carta à igreja em Esmirna, a igreja perseguida. Esmirna, chamada hoje de Izmir, era uma cidade costeira que rivalizava com Efeso pela influência comercial e cultura naquela região do império. O apelido da cidade era Porto da Ásia. Aprovação. Essa igreja recebeu uma aprovação. Ó. Cristo diz a Esmirna: eu sei as tuas obras. Não o bastante a pobreza financeira e a impiedosa perseguição que era alvo. Então ela sofria perseguição também, essa igreja, tá? Esmirna era uma igreja espiritualmente rica. Apesar de tudo, viu? Ela era pobre financeiramente, né? Sofria perseguição, mas era uma igreja espiritualmente rica. Viu? Exortação, para chamar a atenção deles, ó. Os crentes deveriam manter-se fiéis ao Senhor,
mesmo diante de tão duras provas, pois o Deus soberano tem em suas mãos o domínio de todas as coisas. Muito bem. Promessa. Uma promessa para eles, ó. Esmirna era também famosa pelos jogos atléticos, cujos vencedores eram coroados com louro da vitória. Vocês já viram em algum lugar uma folhinha aqui nos caras que venciam nas Olimpíadas da Grécia? É isso aqui, ó. Aí olha a relação. Os crentes fiéis receberão, não uma folhinha, né? Os crentes fiéis receberão do Senhor a coroa da vitória. Amém. Carta à igreja em Pérgamo. A igreja tolerante. Só para deixar claro, todos esses tipos de igreja existem hoje em dia. Então, para todas essas igrejas, existe uma igreja que está sendo perseguida, existe uma igreja que está fria. No decorrer do tempo vai acontecendo também. Ó, carta à igreja de Pérgamo. A igreja tolerante. Pérgamo não era um centro comercial. Porém, a idolatria, principalmente o culto ao imperador, celebrizaram a cidade. Celebrizaram, deixaram uma cidade assim celebrada, né? Que tinha esses cultos aí ao imperador. A cidade possuía uma grande biblioteca com mais de 200.000 volumes. Pérgamo foi o primeiro lugar onde o pergaminho foi usado pela primeira vez como material de escrita. O principal deus falso, aqui Deus com letra minúscula, tá? O principal deus falso adorado em Pérgamo era Asclépio, que tinha como símbolo uma serpente. Como muitos o tinham como milagroso, pessoas vinham de todas as partes para buscar cura para suas doenças. Nesses tempos eu vi alguém falando que sabe que os médicos têm um símbolo de serpente aqui, né? Uma cobra, vocês não viram? É um símbolo de uma cobrinha com um tracinho assim, tudo que é a medicina, é o símbolo da medicina. E muitos acham que vem daqui, ó, desta origem aqui, de 2.000 anos atrás. Ó. Aquele principal deus falso adorado em Pérgamo era Asclépio, que tinha como símbolo uma serpente. Então as pessoas tinham fé nele e iam lá para serem curadas. E até hoje fica esse símbolo, né? Você vê como a história vai passando de geração para geração. Ó, vamos lá. Quem sabe por ser o centro de 4 cultos idólatras, Zeus, Alcépio, Atena e Dionísio, o Senhor denominou a cidade de trono de Satanás. Só. Está em Apocalipse 2:13. Elogios. Recebe um elogio essa igreja também. Ó. Os crentes eram perseguidos, mas foram fiéis desde Antipas. Mesmo nos tempos de mais acentuada apostasia e pecado que afasta de Deus, né? Sempre existiram aqueles que preferiram a morte a pecar contra Deus. Então sempre, mesmo todo esse monte de pecado e aquela apostasia toda, sempre tinha crentes fiéis, viu? Que preferiam a morte do que pecar contra Deus. Por isso que em muitas ocasiões pegavam as pessoas e diziam, nega a Cristo, senão vou ter que jogar para os leões. As pessoas, como é que eu vou negar alguém que sempre cuidou de mim? Né? Aí não negavam Jesus e eram mortos. Mas o Espírito continuava vivo e ia lá para o céu. Amém, né? Muito bem. Russell Champlin é um escritor, né? Um escritor conta uma lenda a respeito de Antipas. Olha o que aconteceu com esse Antipas. Ó.
Mas não é lenda, é história, é real. Conta uma história que aconteceu com Antipas, que diz que o mesmo, amando do imperador Domiciano, esse cara matou muitos crentes, tá? Perseguiu muito a igreja. Amando do imperador, fechado em um boi de bronze, aquecido de tal maneira que o seu corpo foi cozido literalmente. Então eles faziam um boi de bronze, botavam os crentes ali dentro e cozinhavam no fogo. Se a pessoa negasse a Cristo, podia se escapar, mas eles não negavam. Tiver a fé, a certeza que a gente tem a vida eterna lá no céu. Você tem certeza que tem a vida eterna lá no céu, está firme na fé, a nossa vida aqui não vale mais que a vida eterna no céu. As pessoas não negavam. Olha o que aconteceu, que foi cozinhado literalmente, e que o mesmo, ele, passou os últimos momentos em oração ao Senhor. Que loucura, né? Repreensão. Essa igreja também recebe uma repressão. A situação da igreja de Pérgamo era pior do que a igreja de Éfeso. Pois a igreja de Éfeso odiava as doutrinas dos nicolaítas. Porém, a igreja de Pérgamo é repreendida pela sua tolerância quanto às obras do mal e à carnalidade. Eles toleravam o mal, então, viu? Então não dá para o cara tolerar o pecado que está em nós, entendeu? Tem que tentar se afastar o mais rápido possível. Tá? Era uma igreja que tolerava a doutrina de Balaão e os seguidores dos nicolaítas. Balaão é a personificação do falso mestre que leva o povo a pecar. Scofield, outro escritor, diz que a união do mundo com a igreja é a união do mundo com a igreja que constitui a impureza espiritual. Pérgamo perdeu o seu caráter de peregrino e estava habitando onde estava o trono de Satanás. Isto é, no mundo, né? Então a igreja, de certa forma, tem que tentar fugir das coisas do mundo. Tá? De certa forma, o pecado que está no mundo não pode estar na igreja. A igreja que somos nós, cada um de nós. Se o mundo está cometendo pecado, tem 300 pessoas dizendo que o pecado é correto. Você é o único que está vendo que aquilo ali é errado perante a palavra de Deus. Se afaste daquilo ali. Tá? Porque é isso que faz a igreja pecar. O mundo literalmente não quer dizer a terra, quer dizer o pecado, né? Muito bem. Isso é no mundo. Os nicolaítas, historicamente, são vistos como representantes de formas licenciosas de agosticismo. Agosticismo é uma seita que foi criada há muito tempo atrás e até hoje existe. Está lá, desde antes de Jesus já existia. É uma seita. Exortação. Jesus chama a atenção deles. O Senhor ordena que a igreja de Pérgamo se arrependa de sua indiferença e tolerância aos falsos ensinos. Portanto, arrependa-te, e se não, venham a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Não dá tempo deles se arrependerem para ser salvos. Quando Jesus voltar para fazer o julgamento, aí não tem mais como se arrepender, porque o tempo já passou. Promessa. Os crentes de Pérgamo, fiéis, é uma promessa para eles, os crentes fiéis de Pérgamo irão comer o maná escolhido. Viu? Os que forem fiéis vão ser bem recompensados. Uma ilusão ao maná reservado no Santo dos Santos, no tabernáculo. Cristo promete alimentar seus santos com o perfeito alimento espiritual. Ainda promete aos vencedores uma pedrinha branca,
que estudiosos pensam ser uma referência à pedra preciosa no peitoral do sumo sacerdote, na qual está gravado o nome impronunciável de Yahvé. Outros ainda veem a pedrinha branca usada por jurados num tribunal, significando absolvição. Então, os que permanecerem firmes na fé vão ser absolvidos, vão ser salvos, né? Carta à igreja em Tiatira. A igreja mundana, hein? Bah. Carta à igreja de Tiatira, a igreja mundana. Tiatira era uma importante cidade comercial, porém inferior a Éfeso. Esmirna e Pérgamo era inferior a estas. Ó. A púrpura e a cerâmica produzida na cidade eram formosas. Lídia, primeira convertida ao cristianismo nesta cidade, era comerciante em Tiatira. Ao que parece, Tiatira era uma cidade secularizada, onde o paganismo triunfava até mesmo na igreja, especialmente ao que diz respeito aos padrões morais e conduta sexual. Elogio. Ó, eles recebem o elogio. Os crentes foram elogiados pelo Senhor pelo seu crescimento em boas obras, refletidas em amor, fé, perseverança e progresso. Repressão. Nossa igreja foi repreendida. Jesus está repreendendo o que na igreja estava sendo tolerado. Estava sendo tolerado isso aí na igreja. Uma mulher que ensinava que a imoralidade sexual não era tão grave. Jezebel pode não ter sido o verdadeiro nome dessa mulher, pois este pseudônimo pode ter sido usado para salientar a malignidade tal qual a da mulher do rei Acabe, que levou o povo à idolatria. Aqui foi feita uma, comparação entre essa mulher que ensinava coisas erradas na igreja e a mulher do rei Acabe, né, que levou todo o povo a praticar a idolatria, né? O povo se perdeu. Uma promessa, essa igreja recebe uma promessa, ó. Qual é? Existe uma palavra de ânimo para os fiéis de Tiatira. Aqueles que não se renderem a coisas profundas de Satanás, Cristo exorta os fiéis a continuarem retendo a fé genuína, e a recompensa prometida pelo Senhor é a participação em seu reino sobre as nações. Então tem uma promessa para aquelas pessoas que não se renderem às coisas profundas de Satanás. Tá? E Cristo exorta os fiéis a continuarem retendo, né, ficando com a fé genuína, e a recompensa prometida pelo Senhor é a participação em seu reino sobre as nações. Agora, outra igreja, ó, carta à igreja de Sardes. Então, nós estamos estudando aqui as 7 igrejas que receberam as cartas, tá? Carta à igreja de Sardes. Ó. Sardes era uma cidade comercial, conhecida em todo o império pela lã fabricada. A cidade era quase inexpugnável. Inexpugnável é uma palavra bonita, né? Inexpugnável é um lugar bem protegido, que é muito difícil de ser atacado. Mas faz um castelo no alto de uma montanha. Tá? Aqui tudo cercado de pedra, tem rio na volta. Tu mora num lugar inexpugnável, difícil de ser atacado. Tá?
Ó, por causa dessa sua localização geográfica, era uma cidade quase inexpugnável. Entretanto, foi subjugada em 2 ocasiões. Por falta de vigilância, ela foi subjugada 2 vezes. A importância de vigiar. A vigília, né? Aqui fala assim, ó, só para o cara poder entender, né? O que para nós é vigiar? Jesus disse, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, o crente que não ora, não lê a Bíblia, não jejua, ele não está vigiando. Então, ele está, vamos dizer assim, ó, vulnerável à tentação. Aí vem o diabo, faz uma oferta ali, o cara cego, nem enxerga e já aceita, né? Então, porque Jesus disse, jejuai e orai para que não entreis em tentação. Aqui chama a atenção do cara que é crente a orar, ler a Bíblia, jejuar, andar firme, né? Protegido. Alguns comentaristas pensam que esse episódio histórico serviu de contexto para advertência a respeito da vigilância. Viu? Repreensão. Ó, você recebe uma repreensão. A reprimenda que esta igreja recebe é uma das mais sérias. Tens nome que vives e estás morto. Viu só? Então parecia que a igreja estava lá viva, né? Está salva, está tudo bem, mas na verdade está morto. É a repressão mais séria que a gente encontrou aqui, ó. Tens nome de que vives, mas estás morto. A igreja de Sardes vivia só de aparência, viu? Era louvada por muitas pessoas. Porém, as pessoas podiam ver apenas um crescimento superficial. Mas não podiam ver que, por trás de uma aparência de vida abundante, escondia-se a frieza da morte. Ederman, escritor, tá? Diz que provavelmente seus cultos eram bem frequentados e conduzidos de maneira correta. Podem ter havido comitês e aniversários e reuniões. No seu rol de membros podem ter havido líderes sociais notáveis. No entanto, ela estava morta. Cristo, nesta repreensão, né, não censura pecados específicos, mas essencialmente sua empatia. Aqui Jesus não está especificando pecados, eles cometem adultério, cometem isso, cometem aquilo, mas essencialmente sua apatia. Apatia, eles não tinham sentimento pelas pessoas, não demonstravam amor, não ajudavam. Apatia é a pessoa não sentir nada pelas pessoas. Está ali a pessoa necessitada, tu passa, tem que passar e ajudar, é amor. Então é isso que ele está chamando a atenção. Exortação, ó. Ser vigilante, ele fala de novo. Ser vigilante, isto é, desperte, fique acordado de prontidão. Prontidão, quando alguém precisa de uma ajuda, tu pá, estou pronto. Está acordado. Tomar uma aguinha para não secar a garganta. Ó, prontidão, tá. Confirma o que resta. Confirma o que resta, viu? É como amontoar as últimas brasas para acender o fogo. Que loucura, né? Então a gente já está nessa caminhada. Se a gente, como disse Jesus, né, ajuntai tesouros no céu, onde a traça não destrói, a ferrugem não consome e tudo mais. Nada pode destruir aquele tesouro que a gente junta no céu. Os ladrões não vão roubar e nada vai ser perdido. Então cada boa ação faz a gente juntar tesouros para morar no céu. Muito bem, aqui fala sobre a promessa, eles recebem uma promessa também. Ó.
A promessa à igreja de Sardes é antecedida pelo desafio à vitória. A recompensa é tríplice. Ó, 3, ó. Vestes brancas da vitória. O nome, eles recebem 3 coisas, ó. Vestes brancas de vitória. O nome escrito no livro da vida. Para que sempre, ó, o nome escrito no livro da vida, para sempre, e o nome confessado pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus vai confessar o nosso nome. Pois o Senhor não se envergonha dos que lhe servem. Maravilha, né? Teve uma passagem que Jesus disse que se a gente ajuda o necessitado, ajuda o pobre, está ajudando a ele mesmo. Por isso que ele fala aqui, ó, pois o Senhor não se envergonha dos que lhe servem. Então quem serve o necessitado, literalmente, segundo a palavra de Deus, está servindo o próprio Jesus. Então aqui ele diz que não se envergonha daqueles que o servem. Carta à igreja em Filadélfia, a igreja avivada. Filadélfia foi fundada. Filadélfia é a cidade do Rock Balboa, né? Legal, né? Claro que naquela época não era, né? Que Filadélfia é Estados Unidos e essa Filadélfia é lá no outro continente, né? Mas tudo bem. Ó, Filadélfia foi fundada por cidadãos de Pérgamo e foi projetada para ser o portão da Ásia. Da Ásia Menor, né? Seus habitantes conseguiram manter os invasores à distância e conseguiram implantar a língua e a cultura gregas. Até que um terremoto de grandes proporções destruiu a cidade no ano 17 depois de Cristo, o que deixou o povo muito assustado. Tanto a cidade como a igreja, naquela época, eram pequenas. Não o bastante a isso, a Filadélfia era uma cidade rica por causa da sua viticultura desenvolvida. Elogio. Eles recebem um elogio. A igreja da Filadélfia não foi repreendida pelo Senhor. Que maravilha, viu? Deus abriu uma porta de oportunidade para essa igreja fiel. Vocês viram o que está... Você lembra o que representa a igreja de Filadélfia? A igreja avivada, aquela do avivamento, daquela rua famosa, né? Então essa igreja daquela época representa aquela também. E todas essas que estão vivas hoje, que são igrejas avivadas, e as que vão surgir. Então essa igreja não é repreendida. Essa porta podia ser a oportunidade missionária. Essa porta podia ser a oportunidade missionária peculiar a essa igreja. O próprio Cristo, a porta, ou mesmo a entrada no reino. A pouca força de que essa igreja dispunha pode ser a referência à sua pobreza ou pequenez. Exortação. Essa recebe uma exortação. Guarda o que tens. Exortação é uma palavra de ânimo, tá? Está te exortando. Não está repreendendo, exortando. É um ânimo. Vai firme que tu vai conseguir, né? Exortação. Guarda o que tens. Então, se a gente está numa igreja avivada, graças ao bom Deus, temos que guardar o que temos, continuar firme, orando, jejuando, buscando, né, cada vez mais. Ó, guarda o que tens. A urgência da vigilância é constatada, é um contraste, ó, com a eminência do retorno de Jesus. Logo ele vem, né? Venho sem demora. Em Apocalipse 3:11. Uma garantia, ó, fala aqui, garantia. Eu te guardarei da hora da provação.
Então, uma garantia, Jesus está falando aqui, ó, eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Em Apocalipse 3:10. A igreja de Cristo não enfrentará a grande tribulação, porque antes disso o Senhor a arrebatará. Glória a Deus, né? Então, se nós se manter firme, avivados, né? Orando, jejuando, ajudando os nossos semelhantes, nós vamos ficar livres disso. A igreja de Cristo não enfrentará a grande tribulação, porque antes disso o Senhor a arrebatará. Tem uma passagem em Coríntios 10:13 que fala disso, em Timóteo, ou Tessalonicenses 1:10, e em 1 Pedro 2:9 também fala disso. Que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. A promessa, essa igreja recebe uma promessa. Ó. O vencedor será coluna no templo de Deus. É uma forte imagem à estabilidade. Para os filadelfinos, acostumados a terremotos, a coluna de Deus é uma coisa que não se abala, nunca, né? A cidade de Deus nunca será abalada. Dali jamais sairá. Faz contraste com o povo de Filadélfia, que teve de abandonar suas casas. Viu? A grande promessa é segurança espiritual em meio à insegurança material. Michel Wolowski lembra, outro escritor esse aqui, tá? Lembra que essa igreja será selada de um selo triplo. Pertence a Deus, pertence à cidade de Deus e pertence ao Filho de Deus. Então esta é a igreja. Carta à igreja em Laodiceia. Essa é a última igreja. Carta à igreja de Laodiceia. Apostasia. Apostasia, como a gente já estudou, é o pecado que afasta a pessoa de Deus, né? A cidade de Laodiceia foi fundada pelo Seleucida Antíoco, que colocou o nome da cidade em homenagem à sua esposa, Laodice. Na época da carta, a cidade era um importante centro bancário, além de uma das mais imponentes cidades da Ásia Menor. Laodiceia era também famosa pela fabricação de tapetes e em virtude do grande rebanho de ovino. A produção de lã negra tinha grande procura. Outro motivo de orgulho para a cidade era a sua pujante faculdade de medicina. Grande fala que, aqui é um escritor, tá? Grande fala que provinha daquela região uma espécie de pó que era usado para curar problemas oftalmológicos. Entretanto, a cidade sempre enfrentou problemas com abastecimento de água, chegando a construir um aqueduto para transportá-la a partir das nascentes de água quente. Porém, quando chegava em Laodiceia, já estava morna. Eles tiveram que fazer um aqueduto para pegar água quente, não sei de onde, bem longe, e quando chegava, a água já estava morninha, de tão longe que era. A importância da cidade se reflete no fato de que, em 60 depois de Cristo, a cidade foi destruída por um violento terremoto. E os cidadãos a reconstruíram com seus próprios recursos, não aceitando a ajuda financeira do imperador. A repreensão. Essa igreja recebe uma repreensão.
De todas as igrejas, Laodiceia é a única da qual não se diz nada de bom. A característica mais acentuada desta igreja é a sua mornidão. Laodiceia não era somente morna, mas sua própria prosperidade a afastava de Deus. Sua própria prosperidade, para te ver, né? A afastava de Deus. A indiferença de Laodiceia é a pior condição de que uma igreja pode sucumbir. A indiferença, viu? E o pior de tudo é que a única opinião favorável era a deles mesmo. E essa opinião era falsa. Pensavam ter tudo, mas não tinham nada. Advertência. Agora recebe uma advertência. O exemplo de Laodiceia deve nos advertir sobre o perigo do materialismo. A segurança material da igreja de Laodiceia roubava-lhes o senso da dependência de Deus. A gente não deve nunca se esquecer que a gente depende de Deus, não do dinheiro nem das riquezas, depende de Deus. O perigo de se colocar o coração nas riquezas é que elas nos dão uma falsa segurança. Ramsay diz que Laodiceia era cheia de banqueiros, capitalistas e financistas de todos os tipos. E a cidade maleável fazia com que tudo e todos se adaptassem. Vamos mudar. Facilmente a igreja absorveu o espírito da cidade, tornando-se uma igreja transigente, nem fria, nem quente. Entretanto, essa mornidão faria com que fosse vomitada da boca do Senhor. Bah, forte, né? Ah. Então, o amoroso Cristo dá-lhes oportunidade de arrependimento e cura. Deixa eu ver como Deus é bom, né? Promessa. Eles recebem uma promessa. Ó. A promessa é a mesma feita à igreja de Tiatira. Os vencedores vão compartilhar da honra e da glória do reino de Cristo. Coisa boa. Muito bem, terminamos a leitura. Agora vamos ver os exercícios de fixação. Ó, aqui sublinha a resposta correta. Tá? Primeiro, a cidade de Esmirna é chamada hoje de Izmir ou Cabu? Izmir, corretamente. Sublinha a palavra Izmir. Questão 2. Pérgamo ou Esmirna era famosa pelos jogos atléticos. Uma das duas tinha jogos atléticos e essa era Esmirna. Esmirna. Tá? Que botava uma florzinha aqui de quem era campeão, né? Uma folha, no caso. Então, na questão 2, sublinha a palavra Esmirna. Quem tiver com um livro aí. A terceira, Pérgamo foi o lugar onde o papiro ou pergaminho foi usado pela primeira vez. Pérgamo foi o lugar onde o papiro ou pergaminho foi usado pela primeira vez. Aqui, se a gente pensar bem, Pérgamo é muito parecido com pergaminho. Então, pergaminho é em Pérgamo, tá? Então, aqui na questão 3, sublinha a palavra pergaminho. Questão 4, a igreja de Éfeso ou Filadélfia não foi repreendida pelo Senhor?
Filadélfia, parabéns, isso mesmo. Ó, a igreja de Filadélfia não foi repreendida pelo Senhor. Então, quem está com o livro, sublinha aqui a palavra Filadélfia. Questão 5. Ó. Na época da carta, Sardes ou Laodiceia era um importante centro bancário. Laodiceia, parabéns, parabéns. Então, sublinha aí o nome Laodiceia. A segunda parte dos exercícios é: marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Essa aqui eu tenho que falar porque é difícil assim sem ver. Quem está com o livro acompanha aí. Ó. Questão 1. Primeiro, Efeso. Efeso corresponde à letra B. Então coloque o 1 na letra B, Efeso. Igreja Apostólica. Tá? Igreja fundada pelos apóstolos. O que representa, né? Questão 2. Esmirna. Esmirna, vamos colocar o número 2 na letra E. Esmirna. Significa igreja perseguida. Então, questão 2, número 2 na letra E. Sardes, número 3. Sardes corresponde à letra D, coloque 3 na letra D. Sardes, igreja reformada. Eu quando sempre falei aquela que foi a reforma protestante, né? Tá. 4, Laodiceia. Laodiceia, coloque o 4 na letra A. Laodiceia significa a igreja da apostasia do fim dos tempos. E número 5, a última, 5, Filadélfia. Filadélfia, a igreja avivada e missionária. Glória a Deus. Então coloque o número 5 na letra C. Bom, muito bem, meus irmãos. Terminamos a aula de hoje. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Amém.